Era a feira da GUP, Day for Results, não sei quem tava lá. E era muito estranho, porque tinha um palco com mais 5 pessoas palestrantes falando, sabe, separados. E você ficava aqui conversando e outra pessoa fazendo palestra do lado. E cada um escutava seu público. Gente, antes de começar, prazer, quero agradecer a participação de todo mundo aqui. A me apresentar, meu nome é Maria Barreto, eu sou CRO da Zen Club hoje. A Zen Club é a maior empresa focada em saúde emocional corporativa do Brasil. A gente atua há 7 anos no mercado brasileiro já e há 4 anos trazendo saúde emocional para as empresas. Tá ruim seu foninho? Não tá vindo? Ó, o da colega ali tá bom. Enquanto a gente está arrumando todo mundo com foninho, tudo, levanta a mão quem já é cliente nosso, só para eu poder saber. Todo mundo está conhecendo agora, que legal. Já conhecia, né? Já estamos conversando há um tempo. Então, gente, obrigada por estarem aqui hoje e principalmente aqui meus clientes, né? Obrigada a Ana Carolina e a Analine, que são do RH da Band. Tudo bom, meninas? A Band está começando a ser nossa cliente agora, tá? A Analine estava me contando, a Naliane estava me contando que já está 4 anos trabalhando na Band, né? E que trazer Zen Club já era um sonho antigo. Isso aí. Meninas, antes de eu começar perguntando, me falem um pouquinho de vocês, quem que vocês são, há quanto tempo vocês estão na Band, a função de vocês, e por que vocês resolveram agora começar a trabalhar com a Zen Club e há quanto tempo vocês trabalham com o programa de saúde emocional na Band, por favor. Boa tarde. Opa, melhor. Desculpa, gente. Boa tarde para todos. Sou a Naliane. Vocês estão ouvindo bem? Então tá bom. Gerente de recursos humanos na Band, responsável pela parte de remuneração e benefícios. Estou no grupo há 4 anos e dentro desse período aí, desde que eu cheguei na empresa, a gente já tinha aí uma missão de um olhar continuado, de um olhar mais assertivo para a questão de saúde mental e de qualidade de vida como um todo. Vou deixar a Carol se apresentar e aí na sequência eu conto mais um pouquinho para vocês das ações que a gente vem fazendo. Tudo bom, gente? Boa tarde, eu sou Carol Amaral, psicóloga da Band. Tô chegando agora na Band, tenho mais ou menos um mês dentro aí do time de benefícios, né, dali, para tocar as ações de saúde mental e emocional. A gente tem um programa que é o Band Viva Bem, que ele vai contar um pouco para vocês como que funciona. Sou psicóloga e terapeuta cognitiva comportamental. Bom, e aí para contar para vocês um pouquinho de como veio essa iniciativa, o nosso programa Band Viva Bem, que é o programa de qualidade de vida, ele foi implementado por volta de 2021, logo ali na sequência da pandemia, né? A questão de saúde mental, ela já era um tema, já era uma pauta na agenda da nossa liderança, mas com a pandemia, acho que assim como em todo o mundo, isso ficou muito mais gritante, né? Então a gente passou a olhar para isso de uma outra forma, olhando para a questão de promoção de saúde num viés geral, né? Então desde a saúde física, a questão social, que é imprescindível também nessa pauta, e o viés de um pilar de saúde mental. Nós começamos com algumas iniciativas um pouco mais tímidas, né, num primeiro momento, até para a gente conseguir entender o nosso público, entender o que a gente precisava de fato fomentar, porque tem que rolar uma aderência entre o fit da empresa, o que você quer de fato trazer para dentro da empresa e aquilo que as pessoas realmente precisam, né? Às vezes você pode chegar e colocar várias ações, mas talvez aquilo não faça nexo com que a empresa, com que as pessoas precisam ouvir e precisam sentir naquele momento. Então a gente começou um trabalho muito tímido de mapeamento, mas com o passar desse tempo a gente vem ampliando essas ações, com a entrada então de uma profissional que está fazendo um atendimento conosco em loco, fazendo um acolhimento, uma sensibilização dos nossos profissionais e com um olhar muito mais voltado para as ações em grupo, né? Então para as ações maiores. E o Zen já era aí, como bem disse a Maria, já era uma intenção nossa, a gente já tinha aí um olhar para o mercado, uma paquera com o Zen para que a gente levasse eles para contribuir dentro desse programa e agora a gente está passando pela fase de implantação. Hoje, inclusive, aconteceu a nossa live de implantação. Estamos super felizes, tivemos uma aderência muito bacana do nosso público e aí agora dá continuidade para essas ações, né, com apoio então do Zen Club, de outros parceiros que a gente tem para um viés completo aí, multidisciplinar de saúde. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês também, quem tiver dúvida, levanta a mãozinha que eu passo. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Mas quem tiver dúvida, levanta a mãozinha que a ideia é ser um bate-papo, tá? Analiane, uma dúvida. Para vocês, quais são os maiores desafios que o RH tem em relação à promoção de um programa de saúde emocional robusto, né?
Eu acho que a primeira coisa é a gente fazer a liderança de forma geral entender que essa agenda ela é obrigatória. Falar de saúde mental, falar de qualidade de vida não é mais opcional. A gente tem aí a OMS falando que a gente tem um quadro de depressão, um quadro de uma necessidade de cuidado de saúde mental que já alcança aí quase 1 bilhão de pessoas. E durante a pandemia, pelo menos no primeiro ano, os dados são de que isso expandiu em pelo menos 25%. O Brasil está entre os países aí com maior demanda de saúde mental, como um país mais ansioso, como o 5º país onde a gente tem mais quadros de depressão. Não tem mais como não falar sobre isso, né? Não é mais opcional, isso é realidade, isso está dentro da empresa, isso está nas casas, isso está nas nossas relações de forma geral. Então eu acho que uma primeira demanda para o RH é entender que isso é uma pauta legítima, que isso precisa estar na mesa, né? Na agenda. Cuidar das pessoas, isso é essencial e isso fala diretamente com a produtividade. Eu acho que hoje a empresa que ela olha para o bem-estar de forma geral, ela tem uma vantagem estratégica, né? Se eu não estou bem, eu não produzo. Se as pessoas não produzem, automaticamente você impacta no sucesso da empresa. Então eu acho que a primeira pauta é essa. Depois a gente vem para a questão de trazer isso para dentro da empresa num sentido de cultura. Tirar a estigma de que falar de saúde mental é ainda um tema velado, é ainda um tema complicado, a questão do preconceito. A Carol certamente vai poder contribuir mais com essa pauta, mas eu acredito que pós-pandemia, até pelo volume de situações que a gente vem identificando próximos a nós, eu acho que essa pauta ela tem ficado um pouco mais leve, né? Então um pouco mais simples, um pouco mais real poder falar sobre saúde mental de forma aberta. Mas é papel sim do RH, no meu entendimento, trazer essa pauta para a mesa e poder sensibilizar as pessoas e trabalhar em práticas que possam angariar muito mais cuidado. Sem dúvida. Você falou de liderança, né? A gente sempre fala sobre a importância de estar treinando a liderança, né? Nem sempre um líder que chegou, né, onde é que ele teve um treinamento adequado para fazer gestão de pessoas, né? Isso é muito comum acontecer. Uma pesquisa recente mostrou que o líder ele tem 70% de influência na saúde mental dos seus liderados. Então, para poder mudar, né, e fazer a promoção de saúde de forma assertiva, tem que estar trabalhando a promoção. Eu sempre falo que é letramento e saúde mental, sabe? Educação. Então, um pilar que o Zen Club atua de forma abrangente é a educação nessa temática. Não só para a liderança, mas a liderança tem um papel importante. E aí, Carol, vou passar para você, né? Hoje, quais são os desafios em relação à aceitação, à utilização, o estigma, né? Como a gente falou aqui. É tirar esse tabu de falar de saúde mental, acho que foi o que a Ali trouxe no começo, né? A minha atuação, por exemplo, dentro da empresa, como sendo a primeira imagem ali de socorro de saúde mental, caso aconteça alguma coisa, a gente tem agora o Zen como um grande aliado na continuidade, mas o ponto de referência ainda é a minha imagem, mas nem sempre as pessoas se sentem confortáveis de abrir as suas vulnerabilidades para alguém que representa ainda o papel da empresa, né? Então, o nosso grande desafio que a gente vem falando em todos os eventos, todas as lives, em todas as oportunidades que nós temos, é dizer que mesmo eu ainda sendo sim, né, uma imagem ali representando a Band, a minha atuação como psicóloga é de acolhimento, de explicar para eles que não deve ser um tabu, né, falar sobre saúde mental e emocional. A gente vem trabalhando muito a desconstrução da imagem que somos super-heróis, super-heroínas dentro do ambiente de trabalho, né, trazendo cada vez mais o conceito que somos seres integrais dentro desse ambiente. Isso significa que a gente tem uma vida fora né, desse local de trabalho e que depois da pandemia ficou cada vez mais difícil separar a vida pessoal. A gente falava muito da porta do trabalho para cá, a gente deixa a vida pessoal para fora. Como fazer isso num contexto onde a gente mora dentro do trabalho, né, com o home office? Então a gente vem tentando desconstruir essa imagem de que não somos seres vulneráveis, de que não temos problemas e conscientizar, psicoeducar as lideranças para isso é um movimento de extrema importância para ter sucesso, né, nessa atuação, enfim.
Carol, com certeza, e um ponto muito relevante, né, tendo essa oportunidade, né, seja uma área interna, seja uma parceria que vá fazer sessão de terapia, né, como é importante divulgar que os dados são anônimos, né, a liderança estimular esse tipo de coisa. Então a gente vê os programas de saúde emocional corporativo tendo muito mais adesão quando as pessoas se sentem seguras, que eles não vão estar expostos, né, a essas respostas. E quando principalmente o líder ele dá depoimento e ele demonstra, né, publicamente a importância de fazer a adesão. A Ana falou um pouquinho também sobre os dados, né, do começo da pandemia. Eu vou trazer alguns números atualizados assim, em relação ao tamanho do problema quando a gente fala do adoecimento no Brasil hoje, infelizmente, né. Eu acho sim que a pandemia ele abriu uma oportunidade da gente começar a conversar sobre essa temática. As empresas e muitas empresas nossas buscaram a nossa solução para trazer alguma solução naquele momento em que os colaboradores estavam em isolamento e tudo, mas infelizmente esses números não melhoraram de lá para cá, né? No ano passado estima-se que 70 milhões de consultas foram feitas no Brasil de psicoterapia, é um crescimento de 30% em relação ao ano anterior. Para vocês terem noção, acho que todo mundo que é aqui de RH acaba acompanhando um pouquinho do problema geral da saúde que está acontecendo. Esse ano foi o pior resultado histórico que a ANS divulgou em relação ao custo, sinistralidade, plano de saúde, né? E a inflação médica, acho que vocês já escutaram falar do VCMH, foi 22%. Então, quando a gente fala, o aumento das sessões de psicoterapia já está 30%. Já é mais que o VCMH, né? Então, recentemente, a gente tem cada vez mais estado próximo às áreas de saúde, também por uma questão do agravamento e o consumo, né, de consultas. E aí, que é uma área que a gente falava pouco. A gente falava muito mais com o RH, porque já estava identificando, né, o turnover, afastamento em relação à questão de saúde mental, né, e cada vez mais tem um viés das áreas de saúde, pensando em saúde integral, em promoção de saúde, para poder evitar também o sinistro e o custo, né. Queria perguntar para vocês, o que vocês vivenciam, né, na prática, no dia a dia, a gente falou de alguns sintomas aqui que a população tá doente, né, mas quais são as principais dores de vocês hoje na Band e como é que tem sido assertivo, né, no que vocês já fizeram até agora para poder saná-las? Acho que é legal olhar as duas perspectivas. Bom, a gente faz um trabalho muito próximo com o acompanhamento antes mesmo da entrada da Carol, né, como uma figura de psicóloga. A gente já tinha um trabalho muito próximo com o nosso ambulatório médico, com os médicos que atuam dentro do nosso espaço, também com assistente social, de tentar estar bem próximo das pessoas, né, e deixar sempre essa porta aberta da fala possível, da transparência, né, com base nos indicadores que aí a gente acumula também dados de plano de saúde, bem como você disse, porque esses são dados que a gente não pode ignorar. Quando você olha para a tua apólice, para a sinistralidade, você precisa entender aqueles números e o quanto ele está falando e como você reage a esses números e a demanda que as pessoas estão trazendo frente às ações que você promove, né? O que você entrega de volta para a melhoria desses benefícios. Então, o que a gente vê, Maria, eu acho que não diferente do mercado, né? São as causas gerais que a gente escuta falar, como a questão de ansiedade, como quadros de depressão, e o que a gente tem feito internamente, então, é a ampliação dessas ações que a gente tem trazido e uma conscientização junto à liderança, inclusive dentro da pauta dos treinamentos, dos cursos de avaliação de desempenho, por exemplo, né, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que isso é importantíssimo. Assim, o líder ele precisa se conhecer, se autoconhecer, para conseguir gerir melhor e olhar para as pessoas com mais respeito, com mais empatia frente às questões emocionais. Como eu tô muito recente, né? Eu entrei tem 3 semanas na Band, então eu não sei, não tenho muita informação para falar, né, de um panorama tão geral assim. Mas o que eu senti lá na nossa primeira ação, onde eu pude participar, que foi a nossa Feira de Saúde e Bem-Estar, foi uma sede por atendimento, por respaldo, por ouvidos, sabe? Então as pessoas me procuravam lá no
no stand, enfim, a primeira coisa que elas falavam: sua agenda tá aberta? Eu já posso agendar? Alguns gestores vieram me procurar para falar: eu preciso falar com você sobre a minha equipe. A gente fez uma pesquisa, né, para entender quais eram os principais sintomas ali da galera, muito mais voltado para sintomas físicos, mais ligados a questões emocionais. E um gestor me perguntou: é para eu preencher sobre mim ou sobre a minha equipe? E aí foi muito curioso, porque ele queria passar um diagnóstico da equipe dele, mas frente à sensação que ele tinha dos sintomas dos outros. Então, assim, a galera tá super necessitada de realmente falar, e eu tô doida pra ouvir, né? Não vejo a hora de começar. E, Carol, gente, por favor, quem quiser trocar com a gente, levanta a mãozinha. Ó, e uma coisa, Carol, então, assim, dessa demanda reprimida, né, de pessoas querendo falar e precisando de atendimento. E isso eu vou falar o que eu enxergo aqui na Zen Club, e eu queria, na verdade, que vocês respondessem que vocês veem a mesma coisa lá. Isso está muito hoje direcionado para um público específico, né? Então eu estou falando de forma geral mulheres, eu estou falando principalmente as novas gerações. As novas gerações chegam querendo falar, querendo fazer psicoterapia. Eu vi uma pesquisa recente que mostra que a diferença abissal entre homens e mulheres nesse quesito, e eu digo de procurar diretamente, né, Cessal, e de faixa etária, né? Então, como é importante também para aqueles que não levantaram a mão, que não procuram diretamente, a gente fazer sessões ou dar oportunidade de momentos de conscientização, de educação. Então, assim, a gente falou aqui de trazer a liderança para fazer promoção de saúde, mas outras temáticas, né, para poder fazer com que as outras pessoas que ainda não identificaram que querem, né, que precisam conversar, precisam de um atendimento, ou ainda tem o estigma, né, ainda vem isso como um tabu, se sentirem confortáveis para estar buscando tratamento, né? Hoje vocês veem essas diferenças no atendimento, de forma geral? Total. E é engraçado que as pessoas mais velhas, e na Band a gente tem muito esse público, né? Tanto de pessoas que são muito antigas de casa e que também tem uma idade, né, um pouco mais elevada. Não é um público tão jovem, pelo menos o que eu pude perceber. Não sei em dados, tá? Mas o que eu pude perceber. Às vezes as pessoas, elas não sabem nomear o que elas sentem. Então, visivelmente, né? Acho que por ter mais experiência, mas visivelmente eu enxergo que a pessoa é uma pessoa super ansiosa, até pelo modo como ela vem até mim, né? Vem perguntar das coisas e tudo mais. Mas às vezes ela nem sabe o que é a ansiedade. Ou a ansiedade agora está um pouco mais comum, mas a gente pode falar do burnout, por exemplo, que é algo um pouco mais recente, né? E que a gente precisa ter um cuidado para a gente não banalizar o burnout, para que não aconteça como a ansiedade, que a gente sabe, né, que agora banalizou. Então às vezes a pessoa ainda não está dentro de um transtorno ansioso, mas ela já se identifica como uma pessoa ansiosa. Isso, enfim, uma outra pauta. Mas é importante que a gente faça essa conscientização para que as pessoas sejam psicoeducadas para aprenderem a nomear as emoções. Então, estou sentindo isso. Estou me sentindo nervosa hoje. Mas como é que está seu dia? Por que você está se sentindo dessa forma? Se tem uma reunião importante, a sua ansiedade ela é aceitável. Tá ok você se sentir ansioso hoje. Ou não. Ou você já acorda assim, não está dormindo por conta disso, você está exausta. Como que é esse sentimento? Então, a gente psicoeducar essas pessoas que não têm tanto acesso à educação. Quando a gente fala de saúde mental, é muito recente, né? Muito, muito recente. A gente tem uma longa estrada ainda para ser percorrida. Então, cabe muito a nós mesmo levar essa psicoeducação de uma forma mais simples possível, de fácil entendimento, para a gente atingir todos os públicos e não só esse público mais jovem, que já tem acesso a essas informações por outras ferramentas, né? Quer complementar? Não? Nossa, eu concordo tanto. Eu me vi falando. e um outro ponto importante que eu lembrei, você falando. Opa! Você falando, Carol. Aqui no Zen Club, a gente tem uma métrica que eu estava até conversando, que a gente vai implementar na Band, que a gente chama de índice bem-estar corporativo, que ela avalia 9 dimensões da saúde mental. Vocês já usam lá, né? E ela é muito importante para isso, porque você falou de dar nome às emoções. E a gente identifica ali algumas questões que, pelo menos para mim, eu sou uma pessoa que trabalha com saúde há 14 anos, eu desconhecia. Ainda tem muita oportunidade em relação à educação e conscientização nessa temática.
prática. Eu descobri, a partir do momento da aplicação do IBC, que eu tenho dificuldade de me desligar do trabalho. Eu tenho. Então a partir do momento em que eu sei o que eu tenho, então, eu tenho dificuldade de o que eu faço? E aí você vem com a educação. Tem vários formatos de você instruir, né, ou direcionar alguém. No nosso caso, a gente trabalha com os conteúdos, né, em diversos formatos, mas mais uma vez, ações de palestra, né, e trabalhar isso junto ao RH é super importante. Agora eu vou ser mais enfática se alguém tem alguma questão, que a gente está chegando nos últimos 5 minutinhos de papo. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de compartilhar comigo ou com as meninas sobre a importância de trabalhar, o que o RH pode fazer, os desafios e como a gente driblar os desafios de implantação de um programa nas empresas? Alguém quer pegar o microfone? Não? Então vamos fazer... Sim? Levantou? Não? Então vou fazer as últimas considerações, tá? Vou passar para você fazer as primeiras considerações, depois a Carol. Bom, gente, acho que se tivesse que deixar aqui uma mensagem geral, fim, assim, é uma atenção que é algo que eu venho refletindo há algum tempo. Eu ouvi isso outro dia e ficou gravado para mim, que é o trabalho, ele é saúde, mas ele também pode adoecer. Então a gente precisa ter uma atenção, tanto indiferente se como líder, se como liderado, em relação às nossas relações no ambiente de trabalho, ao equilíbrio da nossa vida pessoal versus o trabalho, um autoconhecimento para saber aquele nosso limite no momento em que aquela linha tênue onde o não faz toda a diferença para a nossa saúde. Dormir, importantíssimo. Qualidade de vida, sem sono não tem qualidade de vida. Então eu acho que saúde mental, de novo, é uma pauta importantíssima, é pauta obrigatória, a gente precisa olhar, somos parte, qualidade de vida é vida, né? É a gente poder olhar para a gente como seres integrais, como a Carol bem disse, e saber que em todo o viés das nossas relações, que seja na nossa casa, que seja no nosso trabalho, entre os nossos amigos, família, em tudo isso tem espaço para que a gente olhe para o nosso cuidado, para a nossa qualidade de vida. Então acho que essa é a mensagem que eu deixaria para vocês. Assim, fiquem atentos com o equilíbrio, com a qualidade de vida de vocês, lembrando que a gente precisa sempre estar em primeiro lugar, se colocar em primeiro lugar. Mariane, Carol? Ali foi muito perfeita, né, na fala dela. Queria agradecer o espaço por estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Prazer estar aqui. E eu queria fazer uma pergunta. Todo mundo aqui é de RH? Quem trabalha em RH? Levanta a mão. Boa. Quem faz terapia? Levanta a mão. Gente, RH, de todos os conceitos que a gente pode ter, né? People, não sei o quê, a gente cuida de gente. Pra gente cuidar de gente, a gente precisa cuidar primeiro de nós, né? Então voltem esse olhar para vocês mesmas. Todas as mulheres aqui, a gente sabe que mulher, por nascer mulher, né, já carrega uma carga pesadíssima, né, de vida, enfim. Então se cuidem, se ouçam, entendam os limites de vocês, para que vocês possam estar saudáveis, para aí sim, depois disso, cuidarem das pessoas. Tá? Então é isso, prazer estar aqui, espero que a conversa tenha sido esclarecedora, tenha agregado aí na vida de vocês, contem com a gente, tá bom? Obrigada, Naliane, obrigada, Carol, obrigada a vocês. As minhas últimas considerações, tá? Assim, acho que já conversei com um monte de gente por aqui, né? E eu sempre falo, Mari, como é que vocês, qual que é o trabalho do Zen Club? Como é que é o passo a passo? Eu falei, depende. Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente vai falar de promoção de saúde mental, saúde emocional, a gente precisa entender qual que é o perfil daquela empresa, qual que é a cultura daquela empresa, quais são os ritos de vocês, os valores, as dificuldades. 2, como é que a gente consegue empoderar vocês para uma tomada de decisão assertiva? Então, eu tenho um problema. Em qual área? Qual problema? Ele acomete todos os meus colaboradores? Ele é momentâneo? Estou num momento de pressão? Ou ele é uma coisa que acontece que a gente precisa trabalhar? Né? 3, a gente já falou muito aqui, liderança. Né? Como é que a gente consegue trabalhar a liderança, a conscientização da liderança, para poder promover um ambiente de segurança psicológica? 4, como é que eu consigo dar um ferramental necessário
necessário para os colaboradores se desenvolverem, se cuidarem, enquanto estimulados eles são para buscar, né, esse tipo de atendimento. Então eu acho que você falou, a Analiane falou muito bem, né? Acho que todo mundo já sabe que a gente tem um problema. O problema, ele gera custo, ele gera adoecimento, ele gera perda de produtividade, ele gera turnover. E agora acho que o grande desafio é como. E o como não tem, tá todo mundo aprendendo, não tem um caminho mágico, né? Tem como é que a gente consegue, com muito trabalho, né, e com o ferramental necessário, fazer promoção de saúde de forma mais assertiva pro perfil de cada uma das organizações, tá? Então quero agradecer muito a participação de vocês, falar para promoverem Zen Club, pedir para convidar, que tem muita gente que não é cliente, né, para conversar com o nosso time que está aqui apresentando a ferramenta, e espero tê-los como cliente no futuro. E obrigada, viu? Muito bom estar com vocês. Hoje elas chegaram um pouquinho depois, porque a gente estava fazendo implantação lá presencial, né? Então você vai, como é que é a implantação? Depende. Essa aqui arranjou uma sala maravilhosa, né? Tava o meu time lá fazendo a promoção, instruindo os colaboradores como é que ia ser. Amanhã a gente tem uma aula de yoga, meditação, né? Não, depois de amanhã, presencial, porque não tem caminho certo, gente. Eu acho que é muito suor, né? Muita boa vontade. Agora arranquei uma pergunta! Qual que é o seu nome? Você é de onde? Sou de Natal, Rio Grande do Norte, trabalho na empresa Quero Passagem. E a dúvida seria em relação a nossa empresa ser totalmente home office. Se vocês teriam algum tipo de proposta que a gente pudesse inserir lá, tipo online. Gente, e assim, a gente nasceu home office, tá? A gente agora que cada vez mais estamos no presencial, hoje a gente, sim, a gente trabalha de forma majoritária, de forma online, tá? E mais uma vez, dependendo da empresa, se for necessário uma ação presencial, a gente faz. Mas sim, temos muitas soluções para vocês. Alguém mais? Pessoal, obrigada, viu? Foi um prazer ter vocês hoje. Obrigada. Até mais.